No verão de 1883, o vulcão indonésio Krakatoa está a cada dia mais agitado. Em breve explodirá em meio às águas num espetáculo terrível que garantirá seu status emblemático. O professor Nick Petford lista esse primeiro desastre global entre os 10 maiores devido ao curso dramático que leva ao nascimento da vulcanologia. Krakatoa. Petford viaja até onde se localizava o lendário Krakatoa. Anak Krakatau é um dos lugares com maior atividade vulcânica do planeta. Aqui, uma grande placa tectônica é empurrada para debaixo de outra, levando à superfície a lava superquente. Desde os anos de 1950, o vulcão cresceu, em média, 4 metros por ano. Anak Krakatau é um clássico vulcão em forma de cone com um pico. Mas em 1883, o vulcão Krakatoa continha 3 picos separados. As pessoas achavam que eram 3 pequenos vulcões. Grande equívoco, porque debaixo desses vulcões havia apenas uma câmara de magma que, quando entrou em erupção, liberou energia suficiente para explodir toda a ilha. Na época, centenas de europeus viviam na região, comercializando as especiarias que cresciam nos férteis solos vulcânicos. Mas havia um holandês, Roger Verbeek, que era geólogo e passou o verão anterior à erupção de 1883 estudando as ilhas. O relatório de Verbeek teve papel crucial no estabelecimento do legado do Krakatoa. Domingo, 26 de agosto de 1883. A calma da manhã é perturbada por uma grande explosão atrás da outra. Pistas de como a erupção de 1883 foi, podem ser observadas em Anak Krakatau, que foi assolada com enormes bombas de lava. Esta peça é grande, tem o tamanho de um carro. E ao meu redor há 2 ou 3 bombas semelhantes. Mas em 1883, com Krakatoa em plena erupção, o céu deve ter ficado cheio de centenas de bombas como esta, voando não apenas metros, mas dezenas de quilômetros. Literalmente caiu uma chuva de fogo. Às 2 da tarde, uma nuvem negra, 3 vezes maior que o Monte Everest, surge do vulcão. Sabemos através dos relatos de testemunhas oculares as consequências imediatas. O céu escureceu, o dia virou noite porque muitas cinzas e poeira foram jogadas na atmosfera. Mas os efeitos foram sentidos muito além da Indonésia. As pessoas falavam de um pôr-do-sol estranho, com cores vivas, em Londres, Paris e Nova York. Tudo isso tinha a ver com a erupção vulcânica de 1883. 27 de agosto, 5 da manhã. 4 erupções monstruosas rasgam o vulcão. A força da explosão é 13.000 vezes maior que a da bomba lançada em Hiroshima. O som gerado é o mais alto registrado na história. Jorram das erupções explosivas bilhões de toneladas de rocha pulverizada, cinzas escaldantes e gás que corre para longe do vulcão. Calcula-se que esses fluxos piroclásticos têm força suficiente para escalar mais de 800 metros, 2 vezes o tamanho do Empire State. Talvez esperassem que o fluxo piroclástico fosse contido ao atingir o mar, por causa da água, mas não é o caso. Algumas vezes, se forte e quente o suficiente, o fluxo piroclástico pode atingir o mar e continuar viajando. Forma-se uma fumaça diante do fluxo que o protege da água. Sabemos que foi o caso na erupção de 1883, porque naquela manhã,
Os moradores de um vilarejo chamado Kitimbang se reuniram para assistir ao espetáculo. Em minutos, a massa super rápida e quente de escombros cruza 40 quilômetros de água em direção a Kitimbang. Provavelmente a última coisa que viram foi um fluxo piroclástico surgindo das ondas. Não queira ser pego num desses fluxos. Você é simultaneamente queimado, sufocado e surrado até a morte pelas pedras. Cerca de 1.000 moradores de Kitimbang morrem instantaneamente. E o desastre ainda não acabou. Durante os últimos espasmos, o vulcão Krakatoa ruiu no oceano. A queda gera um tsunami de proporções épicas, que viaja a 320 km por hora. Em seu caminho, o pequeno assentamento javanês de Anjer. Na costa oeste de Java, um farol holandês, muito semelhante ao que existe hoje, eleva-se sobre as construções ao redor. Construído para suportar as piores condições climáticas. Mesmo com o tsunami se aproximando, o guarda e sua família decidem permanecer no farol para garantir sua operacionalidade. Em uma construção como esta, de aço reforçado, devem ter se sentido protegidos, até da onda mais poderosa. Mas além do poder da onda, há enormes pedaços de rocha do fundo do mar. Quando a onda bateu, tinha 40 metros de altura. São 130 pés, mais ou menos a altura que estou agora. A onda levantou do fundo do mar montes de corais e atirou-os contra a lateral do farol. Apesar de reforçado por uma viga de aço, o farol desabou. Esses tijolos são o que restou do desafortunado farol. Milagrosamente, o guarda do farol sobreviveu. Mas a esposa e a criança sucumbiram na água, junto com dezenas de milhares de pessoas. É o tsunami criado por um vulcão mais destrutivo da história. No pôr do sol de 27 de agosto de 1883, o Krakatoa não existe mais. O vulcão explodiu e se extinguiu. Além da erupção vulcânica espetacular, o Krakatoa é importante por outras razões. Pouco antes da erupção, cabos telegráficos submarinos haviam sido colocados entre Jakarta e o resto do mundo. Quando houve a erupção, as pessoas puderam acompanhar em tempo real como faríamos hoje pela internet. Nesse sentido, o Krakatoa foi o primeiro desastre global registrado. O geólogo holandês Roger Verbeek também exerceu um papel crucial na elevação do status do Krakatoa. Após a erupção, o relatório dele foi tão criterioso que serviu de base para uma nova ciência, a vulcanologia. Por essas razões, o Krakatoa está entre os 10 maiores desastres naturais de todos os tempos. Altura da nuvem de cinzas, 80 quilômetros. Força da explosão, 195 megatons de TNT. Número de mortes, mais de